Eu já estava numa fazenda, que igualmente eu comecei contando, de variedade de flores, de tipos de imagináveis de flores. E eu estava nessa fazenda. Essa fazenda tinha muitos salões, muitas casas exuberantes, chiques. Casas, modelos que eu acho que eu nunca vi aqui na Terra de engenheiro construir ou criar. Só Deus mesmo. Uma tribo no meio de um mato. E o Espírito de Deus fazia eu entender, assim, no meu espírito, testificava o Espírito de Deus. E eu sentia do Espírito de Deus que aquelas tribos que estavam ali na Terra eram tribos esparramadas das tribos de Israel. Então o Espírito de Deus testificava: essa é a tribo de Aser, essa é a tribo de tal. Então eu ia como se fosse pulando pelas tribos, assim, voando, sobrevoando sobre as tribos, e assim ele ia falando. Em cada lugar eu pousava e eu estava naquele lugar específico, e ali o Espírito Santo de Deus visitava meu coração, meu espírito, e falava assim: essa é a tribo de tal, essa é a tribo de Aser, essa é a tribo de Zebulon, essa é a tribo de Dan, essa é a tribo de tal. E assim o Espírito de Deus ia falando para mim. Olá, paz e graça, meus irmãos. Hoje estarei compartilhando mais uma experiência com os irmãos. Peço que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal para receber notificações de novos sonhos, visões e experiências. Deus abençoe. Paz de Deus, irmãos. Tudo bem? Espero que estejam todos bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, esta noite, tenho que relatar, eu não ia passar, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo está me incomodando. Essa noite o Senhor me levou num lugar que muito lindo mesmo, flores que eu nunca vi aqui na Terra. Eu nunca vi aquele tipo, aquela formalidade de flor. Flores muito de variadas maneiras, de vários tamanhos, e coisas que creio que a mente humana, o espírito humano, os olhos humanos nunca viu. Eu estava num lugar, era tipo uma fazenda, e ali tinha vários lugares, tipo salões, casas muito exuberantes, casas muito lindas que eu não sei explicar. E eu estava caminhando ali dentro. Primeiramente, antes de eu estar nesse lugar, eu estava em um lugar aqui na Terra, só que eu estava no meio de uma tribo no meio de um mato. E o Espírito de Deus fazia eu entender, assim, no meu espírito, testificava o Espírito de Deus, e eu sentia do Espírito de Deus que aquelas tribos que estavam ali na Terra eram tribos esparramadas das tribos de Israel. Então o Espírito de Deus testificava: essa é a tribo de Aser, essa é a tribo de tal. Então eu ia como se fosse pulando pelas tribos, assim, voando, sobrevoando sobre as tribos, e assim ele ia falando. Em cada lugar eu pousava e eu estava naquele lugar específico, e ali o Espírito Santo de Deus visitava meu coração, meu espírito, e falava assim: essa é a tribo de tal, essa é a tribo de Aser, essa é a tribo de Zebulon, essa é a tribo de Dan, essa é a tribo de tal. E assim o Espírito de Deus ia falando para mim. E inclusive o Senhor me colocou dentro de uma tribo, e ali aquela tribo, aquele dono daquela tribo, Deus usou de um homem muito poderoso, de uma empresa muito grande, para organizar ali para ele aquele pedaço de terra para a tribo dele, aqui no Brasil. E aí a voz do Espírito de Deus falava assim: você tá vendo? Eu usei de uma autoridade para separar essas terras para ele, porque eles fazem parte de uma das minhas tribos. E ali, irmãos, ele aparecia aquele chefe, aquele príncipe, aquele
chefe daquela tribo e falava assim: isso tudo aqui é meu, ó, era do meu pai. Só que meu papai não sabia que era legalidade dele isso aqui. E Deus nos devolveu. Hoje nós somos donos de tudo isso. E eu falava: meu Deus, é muita terra. Ele falava: é muita terra. E ali eu ficava, irmãos, vendo, ele mostrava, ele me dava a largura, o tamanho das terras que Deus tinha preparado ali para ele, mas aqui no Brasil. Então, irmãos, eu ficava observando aquilo. Nisso a esposa dele falava assim: o ônibus tá chegando, a gente tem que pegar o ônibus pra gente ir embora, que todos nós temos que nos reunir. E dali daquele ônibus que a gente tava, eu já não via mais nada. Eu via todos entrando no ônibus, eu ia também a caminho do ônibus, e dali eu já estava numa fazenda, que igualmente eu comecei contando, de variedade de flores, de tipos de imagináveis de flores. E eu estava nessa fazenda. Essa fazenda tinha muitos salões, muitas casas exuberantes, chiques, casas, modelos que eu acho que eu nunca vi aqui na terra de engenheiro construir ou criar, só Deus mesmo. E nisso a gente caminhava no jardim, eu entrava específico dentro de uma casa. E tinha um lugar que era próprio para recepcionar as pessoas que ali iam chegando. E ali naquele lugar tinha muitas pessoas que estavam chegando com muita fome, irmãos, muita fome. Inclusive eu cheguei com muita fome. Eu cheguei com uma fome assim, aí eu vi um biscoito lá que eu acho que eu nunca vi aqui na terra. E tinha ali uma irmã específica para fazer os lanches para todos aqueles que iam chegando. Lanches de variados tipos. Biscoito, comida, leite com café, todo quanto é tipo de coisa. E alguém me introduzia dentro daquela casa, me levava, porque eu tinha recém-chegado ali. Eu comia um pedacinho e chegavam umas crianças perto de mim. E falava assim: eu também quero biscoito. Eu falava assim: pega ali tem leite, pega ali, ó, ali tem uns galões de leite, tinha uns galões de leite, né? E elas pegavam leite, ia se servir, e nós ficávamos ali nos servindo, mas nós nos servia já para ir trabalhar. A gente já ia trabalhar ali dentro. E nisso eu saía na porta do fundo daquele lugar, tinha vários tipos, um jardim lindo. Eu falei assim: eu vou pedir para aquela moça, para aquela irmã, se ela me dá um pouco dessa flor para mim fazer um buquê. Ai, que flores mais lindas, nunca vi flores iguais. E aí aquela criança que estava do meu lado, as duas crianças, né, falava assim, era uma menininha e outro menininho, falava assim: ela dá, sabe, eu fiz já vários buquezinhos de flores, ela dá pra gente, depois você pega, a gente agora vai trabalhar. Nisso eu fiquei ali naquela cozinha, irmãos, ali, tomei o meu lanche, acabei de tomar meu lanche, as crianças estavam acabando, e nisso, todos ali daqueles salões, todos ali que estavam naquelas casas, tinha uma determinada função para fazer, era só ali, só para um lanchinho. E de repente a gente já ia para outros lugares que não foi permitido eu ver. Espero que Deus me leve depois para me ver. Outros lugares bem mais lindos do que aquele. A criança falava para mim que a gente ia para lugares, embora para outros lugares ali, trabalhar em funções e que estavam nos esperando já, né? Então nós estávamos só ali tomando um lanchinho na carreira ali, em pé, nós nem sentava. E ali eu abri o meu olho, irmãos. E ali, antes de eu abrir meu olho, essa irmã que estava preparando o lanche para nós falava que estava tendo a separação das tribos. Ali estava separando as tribos. As tribos estavam sendo selecionadas naquele lugar. E nós éramos parte de uma das tribos. Só que não foi permitido eu saber a tribo que eu era. É isso aí, irmãos. Foi muito lindo mesmo, muito lindo. Meu espírito tá feliz, tá alegre. Porque é algo assim que eu peço muito ao Senhor. Eu falo: ai, Senhor, será que porta que eu vou entrar, de qual tribo? Eu fico pensando, sabe? E essa noite o Senhor me deu que ali vai ter sim a separação das tribos no céu. Vai ter a separação das tribos que a gente vai pertencer.
E o Senhor mostrou que aqui na terra, no Brasil, principalmente, tem muitas tribos esparramadas, muitas tribos. O Senhor fez eu sobrevoar por várias delas. Então, irmãos, nosso Deus é muito tremendo, né? É tremendo, é glorioso, é perfeição pura. Nosso Deus é tremendo. Estou muito feliz, muito contente por essa revelação gloriosa. E eu senti aqui de compartilhar com os irmãos, né? Espero que os irmãos passem algo parecido aí, ou se não viveu, que venha viver também, para a gente partilhar aí com muita alegria, né? Amém?